Boa noite, amigos. É uma alegria estar novamente com vocês para nós gravarmos a palavra de Deus, para nós estarmos falando de Deus. Amém? Glória a Deus por este momento. Vamos ler nossas Bíblias então, vamos pegar e vamos abrir no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 7. Amém? O título ali é Jesus incita a orar. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Então a palavra de Deus aqui nos diz para nós pedirmos e vai nos ser dado. Glória a Deus. Esse texto depois segue ali, tem tanta coisa para falar sobre essa questão da oração, sobre o pedir, né? Mas primeiramente o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que se Deus colocou na sua palavra que se nós pedíssemos, Ele ia nos dar, Deus não mente, e a sua palavra ela é fiel, é verdadeira. Então isso já basta para que nós possamos crer. Se Ele falou pedir e dar-se-vos-á, e a palavra de Deus é a verdade, então você já pode ir confiadamente na oração, sabendo que aquilo que tu pede, tu vai receber. Porque não há nada na palavra de Deus que não se cumpra, ou que Deus diga, ou que Deus tenha dito só por dizer. Se Ele pediu, se Ele falou, peçam que eu vou dar, é porque Ele vai dar. Isso já basta para que você tenha fé, para que você tenha certeza que Deus vai te responder. Amém? Então, diante desse entendimento, a oração, né? A oração, para onde que a oração nos leva, né? A oração nos leva direto ao céu, direto ao trono do Senhor, à sua presença. E ali nós podemos pedir para Ele tudo aquilo que nós precisamos. É um caminho direto ao Senhor. E isso é uma coisa assim também muito, parece óbvia, né? Mas na prática as pessoas não agem assim. Porque se crescem nisso, se soubessem disso, não agiriam como tem agido, como a gente vê as pessoas agirem. Então assim, nesse meu bastante tempo assim de vida cristã, ao longo dos anos, né, eu tenho visto as pessoas assim, vários tipos de pessoas quando estão com problema. Então tem aquela pessoa assim que pega e tem uma melhor amiga e surge uma coisa difícil na sua vida, e mesmo cristã, né, tô falando de cristãos, porque os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes nem oram, seguem tentando resolver as coisas na força do seu braço, na sua própria inteligência, ficam ali batendo contra uma parede, contra um muro que é intransponível, e acabam não se valendo dessa força de Deus, desse contato com Deus, dessa forma de obter a resposta, de obter a vitória. Então, nesses anos todos, como eu vi pessoas assim que, por exemplo, uma moça está desesperada com uma situação, daí vai ali, liga para a amiga, pede conselho para a amiga, e às vezes a amiga dá um conselho, o conselho não é um conselho bom. Às vezes a pessoa que você vai pedir uma ajuda, vai abrir teu coração, a pessoa às vezes tem menos experiência que você, e daí não vai lhe dar nenhuma solução, vai lhe dar até um caminho errado, né? E liga para um, liga para outra pessoa, posta no Facebook, no Instagram, pede ajuda para todo mundo e não vai até Deus. Pede ajuda para quem não pode ajudar. Amém? Para quem não tem autoridade para ajudar. Mas as pessoas se cercam dessas situações, não se aconselham, ainda se fosse se aconselhar ainda com uma pessoa de Deus, que tem um conhecimento da palavra, mas não vão direto ao trono da graça. Este é o ponto, né? Perdem tempo e acabam não tendo a sua oração respondida, acabam não tendo oração não porque não fizeram oração, mas muitos, depois de muito tempo, sem ter resposta, quando estão desesperados, daí sim, daí lembram que Deus existe, daí vão ali chorar diante de Deus, e Deus na sua misericórdia escuta. Mas quanto tempo desperdiçado, quanto tempo perdido, pedindo para alguém que não tem autoridade, que não tem condições de lhe ajudar. A gente pode ilustrar, imagina você está com um problema num banco, e daí você chega nesse banco, e primeiro vai lá e conta toda a história pro vigia. E depois você vai e pega para um atendente lá, mas é um atendente que tem uma certa função no banco, que ele não tem acesso ao computador, aí no computador ele não pode pegar e aumentar teu limite ou diminuir teu limite.
Ele não tem o poder para estar se tornando uma situação. Aí tem coisas que só o gerente pode resolver. Então imagina você indo ali para resolver uma coisa e você fala e perde tempo pedindo para um, pedindo para outro que não tem autoridade. Daí ao final você lembra do gerente, vai ali, fala com o gerente, expõe a tua situação para ele e ele acaba resolvendo o problema. É claro que esse meu exemplo ele está engraçado, porque hoje em dia todo mundo sabe, vai no banco, em geral se vai ao gerente. Então parece engraçado esse meu exemplo, mas é bem isso que acontece em relação às coisas espirituais, em relação às necessidades das pessoas. Ao invés de ir ao trono da graça, ao invés de ir à fonte, a Deus, as pessoas perdem tempo pedindo ajuda para quem não pode ajudar. Então uma pergunta que eu quero deixar no seu coração hoje, para depois desse vídeo: por que você pede ajuda para quem não pode te ajudar? Por que correr atrás de alguém que não tem a solução para ti? Então nós vamos seguir nessa explanação, mas vai guardando no teu coração essas perguntas, porque você pode estar até mesmo passando agora por um momento assim, em que já abriu sua vida para todo mundo. Sabe que uma vez eu aprendi com um pastor, era um pastor americano, e ele dizia assim, ó, isso que eu estava falando, que a gente não deve abrir o nosso coração e contar um problema para quem não pode nos ajudar. Porque depois daquilo ali ainda acaba vivendo uma fofoca, aquela pessoa além de não te ajudar, às vezes passa para outra e expõe a tua vida. Então por que não ir direto à presença de Deus, como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto e Ele te recompensará. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Ano passado, eu precisava resolver 2 situações de venda e fui ao escritório de um homem assim, dentro deste mundo, considerado muito poderoso, porque é um homem de bastante condições e que só faz bons negócios. Eu estava ali com 2 petições, com 2 situações que eu precisava. Eu queria vender para ele uma situação de uma coisa que eu não estava conseguindo vender. E eu fui lá falar para esse homem, e aquelas pessoas que estão assim numa posição que eles só compram aquilo que eles querem, só se eles amassarem a pessoa, só se eles tiverem uma margem grande de lucro. E estive neste lugar, me lembro até hoje, no dia 4 de julho de 2023 pela manhã. E esse homem já tinha me sinalizado que não ia fazer um negócio, que não ia comprar, que não poderia naquele momento. E lá de manhã eu estive, conversei com ele, porque eram 2 coisas que eu precisava vender. E nessa primeira que eu conversei com ele de manhã, ele já me sinalizou que não poderia fazer. E sempre chegando bastante clientes, tu não conseguia dar continuidade às vezes naquela conversa, eu coloquei os argumentos ali. Mas antes da minha casa eu já tinha orado por isso. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este o Senhor o inclina segundo o seu querer. O coração de todos os homens está diante do Senhor. E o Senhor tem acesso aos corações e pode inclinar os corações dos homens ao teu favor para fazer aquilo que tu está pedindo. Amém? E quando esse homem me disse parcialmente já no início um não, e passou a atender uma outra pessoa, eu me levantei, saí da sala e fui no banheiro daquele estabelecimento, e lá eu me ajoelhei e falei: Senhor, e lembrei ao Senhor, como diz em Isaías, apresenta as tuas razões, apresenta a tua demanda diante do Senhor. Naquele banheiro que estava ainda um pouco sujo, mesmo assim eu me ajoelhei diante daquela pia e falei: Senhor, toca no coração desse homem. Eu preciso fazer esse negócio, Pai, tu tem acesso a todos os corações. E coloquei diante dele ali a minha fé e o meu conhecimento na palavra, lembrando ao Senhor que às vezes que ele já tinha feito isso. E me levantei e fui novamente lá falar com ele após a outra pessoa que estava lá sair. E a coisa estava assim, foi passando tempo durante a manhã, a gente conversou mais um pouco, não me lembro direito, mas ele atendeu outra pessoa. E depois, um pouquinho perto das 11 horas, que era um assunto mais complexo, eu fui de novo lá naquele banheiro, ali me ajoelhei e clamei ao Senhor para mudar o coração daquele homem. E retornei ali, novamente, à sua sala. E o desfecho foi que de uma hora para outra, a gente conversando, ele achou no seu coração que era algo bom, e realmente era algo bom, para ele e para mim era algo justo, mas Deus inclinou o coração dele, e ele se levantou e disse para mim que o negócio estava fechado. Amém? E semelhante a isso, depois eu fui para casa almoçar, de tarde eu retornei lá, porque eu precisava fazer um outro negócio com ele.
Eu tinha dito que eu retornaria à tarde. Iniciou aquela conversa por umas 3 e poucos da tarde, e ele me disse assim, e ele é um cara assim muito poderoso, e também é bem conhecido meu, eu conheço ele há anos, e ele me disse assim, olha, 95% que eu não vou fazer esse negócio. E dito isso, tinha gente batendo na porta, daí eu peguei, me levantei, outra pessoa entrou, eu saí e fui novamente lá no banheiro. Depois voltei a conversar com ele, e depois pela 4ª vez, eu fui ali ao banheiro me ajoelhar e clamar ao Senhor para que tocasse o coração dele. Depois da 4ª vez que eu tive lá no banheiro orando a Deus, a gente conversou, Deus me deu uma estratégia de pedir para ele ligar para um corretor que pudesse avaliar o imóvel para mostrar para ele que era um bom negócio. Ele aceitou, ligou para aquele corretor. E quando esse corretor disse que ia analisar, pediu 15 minutos, ele desligou o telefone. Daí que agora eu tô me lembrando, daí que foi a 4ª vez, enquanto esse corretor desligou o telefone e atendeu mais uma pessoa, eu fui lá no banheiro e orei, me ajoelhei diante do Senhor, pedi para Deus tocar no coração desse corretor, que o parecer dele fosse favorável para que esse negócio saísse. E retornei. Quando retornei, ele já tinha recebido o retorno do corretor e se levantou e estendeu a mão para mim e disse que faria o negócio. Resumidamente foi isso, irmãos. Nesse mesmo dia 4 de julho de 2023, 2 negócios meio grandes, não de pouco valor, Deus me abençoou. Porque eu confiei nele e fui direto ao Senhor, que tem acesso a todos os corações. Amém? Então por que perder tempo se podemos colocar tudo diante do Senhor? O Senhor tem uma mesa preparada diante de nós. E nessa mesa existem várias coisas que nós precisamos, várias bênçãos, várias coisas que nós necessitamos para esse mundo. E o Senhor nos convida a sentar nessa mesa com Ele. E ali perto da mesa, estando perto do Senhor, Ele consegue estender o braço perto de nós podemos pegar aquilo que nós queremos. Ali Ele pode nos estender tudo aquilo que o mundo não pode nos dar. Uma doença incurável, você pode pegar da mão do Senhor a cura. Uma provisão financeira, pode pegar da mão do Senhor essa provisão. E naquela mesa, além disso, tem algo muito mais precioso. Além de receber dele tudo aquilo que você precisa, nessa mesa está a presença dele, que é muito melhor do que qualquer coisa que ele possa te dar. E nós nos achegamos a essa mesa através da oração. Amém? Então eu queria ler, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus foi falando no meu coração. E além daquilo que nós conversamos agora, eu notei algumas coisas que eu achei muito interessante, que eu queria falar para vocês, algo que Deus foi falando ao meu coração. Eu queria ler para vocês aqui. Por que você fala com todo mundo e não fala com Deus? Ou só deixa para falar com Deus quando está desesperado? Amém? Aquilo que eu falei antes, né? Eu também tinha notado aquilo que o Espírito Santo falou para mim. Por que você pede ajuda para quem não pode te ajudar? Por que não ir direto à fonte? Ir direto ao Pai, que pode fazer o que for necessário? Só a mão dele pode te tocar aonde você estiver. Só ele te conhece verdadeiramente e sabe o que você realmente precisa. Amém? O Senhor tem uma mesa e nos convida a nos assentar com ele à mesa. Nessa mesa tem o que precisamos para essa vida. Nesta mesa tem o que precisamos para a vida deste mundo. E também tem algo melhor do que precisamos para suprir as nossas necessidades. Tem a sua adorável presença. Então, diante disso, não percamos mais tempo. Diante disso, irmãos, não percamos mais tempo. Vamos direto ao trono da graça. E neste lugar de oração, onde podemos conversar com Deus, neste lugar Ele estará nos esperando. A sua palavra nos convida para entrar nesse lugar. Não estamos entrando lá como intrusos. O sangue de Cristo nos dá acesso à sua presença. E Ele estará nos esperando. Se Ele disse que se nós pedíssemos, Ele nos daria, é porque Ele quer nos dar. Não entre lá duvidando. Entre sabendo que o Pai te ama e que vai te responder. Entre confiadamente no trono da graça. E você terá o que precisa dele e terá também a sua presença. Minutos ali na presença do Senhor.
E você experimentando isso, você vai querer voltar lá outra vez e outra vez. E vai fazer disso um hábito na sua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração, medita em tudo aquilo que foi falado. É uma palavra que vem do coração de Deus para você. Saiba que Ele está ali esperando. Pare de correr atrás de quem não pode fazer nada por ti. Vá direto ao Pai, que Ele está te esperando. Amém, amados? Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua família. E até um próximo vídeo, até uma próxima mensagem, se assim Deus permitir.